Olha, tem 3 ações muito baratas, 3 ações quase de graça que eu tô comprando aqui nesse mês de outubro, tá? E quando eu falo eu me refiro ao Clube do Valor, eu aqui, Ramiro, como porta-voz do clube. E o fato é que a gente vai te explicar nos próximos minutos quais ações são essas, por que estamos comprando elas, como você pode fazer para investir com uma estratégia de investimentos clara, sistemática, que te faz selecionar as ações mais baratas da bolsa. E para isso, eu convidei o especialista em investimentos e consultor aqui do Clube do Valor, Vincenzo, que vai guiar aí todo esse vídeo. Vincenzo, bola contigo. Se você gostar do vídeo, deixa o dedo no like e me conta quais ações você está comprando. Preciso começar dizendo que essa é uma lista de ações que de fato estão na nossa carteira de ações baratas, mas que também estão no ranking das ações mais baratas da bolsa neste mês, de outubro. Por isso que se eu fosse montar uma carteira de ações baratas do zero em outubro, eu teria começado por essas daqui. A número 1 dessa lista é a Sanepar, empresa de água e saneamento lá do Paraná, que valorizou 23% nesse ano já, considerando também os seus dividendos. Apesar disso, no último ano, a companhia divulgou um resultado que não agradou tanto o mercado. De um ano para cá, o lucro da Sanepar caiu em 11%, enquanto a receita líquida cresceu 8%. Por que o lucro caiu? Porque as despesas operacionais cresceram quase 17% no mesmo período. E os motivos são esses: mais gastos com pessoal, mais gastos com serviços terceirizados, dívidas e crédito e indenização por danos a terceiros. Ou seja, tá vindo custo para a Sanepar de tudo quanto é lado. Mas não é só notícia ruim que eu tenho para te dar. Apesar de todos esses problemas, o índice de alavancagem da Sanepar diminuiu no mesmo período, mesmo que a dívida líquida tenha crescido em 10%. Por que a gente tem Sanepar em carteira, mesmo nesse contexto? Porque encontrar ações baratas, a gente olha para uma relação inversa do EV/EBIT, ou seja, a gente divide o EBIT, né, que é o lucro antes dos juros, impostos e renda, pelo EV, que é o valor da empresa mesmo. E com isso a gente chega no Earning Yield. No caso da Sanepar, essa razão é um pouco maior do que 5%. Na conversão, o Earning Yield fica na casa dos 17%. E por isso, a Sanepar é a 9ª ação mais barata da bolsa neste mês, segundo os nossos critérios. Eu te pergunto, é assim que tu seleciona ações para tua carteira? Pode ser que tu não invista em ações baratas, mas a minha pergunta é se tu tem uma estratégia pela forma na qual tu investe e coloca ativos na tua carteira. Por que eu estou te perguntando isso? Porque nas minhas sessões de consultoria de investimentos gratuita, o que eu mais vejo são carteiras empilhadas de ativos sem qualquer estratégia por trás. Eu mesmo analiso várias carteiras assim. E o que são as carteiras empilhadas? São carteiras cheias de ações, cheias de ativos, em que o cara só vai comprando e fica sem saber na hora de comprar mais, a hora de vender, quais ações comprar, quando vender. E isso é mais comum do que tu imagina. Esse estudo que mostra aí, na média, um investidor comum tem uma carteira que rende menos do que qualquer outro investimento isolado, rende até menos que a inflação. Em outras palavras, seguir o que a maioria está fazendo vai te fazer perder dinheiro. Em compensação, após passar ali pela sessão de consultoria de investimentos gratuita, esse cara que tinha uma carteira empilhada de ativos e mais de 40 ações, passou pelo processo gratuito de definir uma alocação de ativos ideal. O que isso significa na prática? Um consultor certificado montou uma proposta de alocação ideal. O que ele almejava para o médio e para o longo prazo se encontra naquela carteira. Ele descobriu que a carteira desse cara poderia chegar a uma rentabilidade livre de imposto de renda e de inflação a quase 8%, em um backtest, né, dos últimos 10 anos. Ou seja, o cara chegou com uma rentabilidade muito baixa, um risco muito alto e saiu com a possibilidade de ter um retorno líquido bem acima da inflação, além de um PDF completo dizendo exatamente como ele poderia investir para parar de perder dinheiro. E todos os dias recebemos comentários como esse daqui. Então, se você quer concorrer a uma dessas 5 vagas que eu ainda tenho disponível para consultoria de investimentos, clica no primeiro link da descrição ou nesse card que está aparecendo na tela. A segunda ação muito barata que eu estou comprando em outubro é uma ação que já caiu 8% esse ano, também considerando os dividendos, até porque sem eles o tom seria um pouco pior, seria cerca de 14%. Por outro lado, apesar da queda, nos últimos resultados divulgados pela companhia, a receita líquida cresceu em 16%, o EBITDA subiu em 17%, enquanto o lucro aumentou em 10%. Outro detalhe importante sobre essa companhia no período foi o Plano Safra. A empresa foi beneficiada pelo programa por deter 40% do market share do seu segmento. Deve receber aí mais ou menos 7 bilhões entre 2024 e 2025, pelo programa para construção e ampliação de armazéns. Mas então, por que ela está barata, né? Levando em consideração a razão do EV/EBIT, a empresa está na casa dos 4 ponto alguma coisa, muito abaixo da média histórica e também muito abaixo da maioria das empresas da bolsa. Por esse motivo, na conversão para o Earning Yield, ela tem um indicador de 20%,
o que a torna a sexta ação mais barata da Bolsa de Valores de acordo com a minha estratégia. Eu estou falando das ações da Kepler, uma empresa aí que atua no setor de soluções para armazenagem e pós-colheita. Apesar de neste vídeo eu estar te revelando 3 ações que eu estou comprando em outubro, eu não tenho só 3 ações em carteira, eu tenho 20. Aí tu me pergunta, Tienzo, por que 20 ações? Porque investir em renda variável é estar exposto a um risco constante. E o nome que a gente dá a esse risco é risco não sistemático. E para entender isso, é importante que primeiro de tudo você entenda o que é o risco sistemático. É aquele risco que afeta tudo, derruba praticamente todas as ações de todos os setores. Um exemplo desse risco sistemático foi a crise do Covid, no começo do ano de 2020. Ou seja, esse risco a gente, infelizmente, não consegue controlar. São coisas que estão fora do nosso controle. Agora, do risco não sistemático, a gente consegue se proteger, porque esse é um risco que acontece em um setor específico da economia, ou ainda em um ativo específico, como foi o caso da Oi, que caiu 99%, enquanto a Vivo, no mesmo período, continuou tendo resultados extremamente positivos. Então, como a gente deve se proteger desse risco não sistemático? Diversificando a carteira com 20 ativos. Mas por que 20 ativos? Esse inscrito aqui, por exemplo, acha que 20 ativos é muita coisa. Mas eu não tirei esse número da minha cabeça. Na verdade, eu tirei do livro do Joel Greenblatt, um dos maiores investidores em valor do mundo. E esse cara fez uma série de testes e descobriu que ter mais de 20 ações em carteira reduz mais de 90% desse risco não sistemático. E é justamente para mitigar riscos, proteger as carteiras dos nossos clientes de wealth, também proteger a minha, além de manter a rentabilidade, que a gente investe em 20 ações ao invés de 4, 8 ou 10, escolhendo especificamente as 20 ações mais baratas, ranqueando conforme esse earning yield. Elas batem o mercado, como mostra esse backtest que está aparecendo aí na tua tela. Então, se tu se identificou com essa estratégia, eu decidi disponibilizar de forma 100% gratuita o e-book que te explica em detalhes como a gente vai escolher as ações mais baratas da bolsa, além de te revelar sem qualquer custo as 10 ações mais baratas da Bolsa de Valores neste mês. Para baixar o PDF é só clicar aqui no card ou no segundo link da descrição. A terceira ação caiu 13% no período de um ano. A receita e as margens foram fracas, mas a empresa mandou bem na geração de caixa. A receita líquida da companhia cresceu 8% no ano, mas caiu 18% de um trimestre para o outro. O que também caiu foi o EBITDA nos 2 períodos. Só que o mais surpreendente foi a queda de 92% no lucro líquido trimestre a trimestre e de 77% no ano. E os motivos disso, segundo analistas da XP, foi a valorização do dólar, os custos mais altos com os insumos e problemas de logística. Mas como nem tudo é notícia ruim, o índice de alavancagem diminuiu de 1,7 vezes no ano passado para 1,2 nesse último trimestre. E aí, nesse mesmo cenário, a própria XP segue recomendando essa compra de ações. O motivo pelo qual a ação está na nossa carteira é a razão do EV/EBITDA muito baixo. E, consequentemente, o earning yield é altíssimo, de quase 35%, o que faz a Positivo, empresa brasileira de tecnologia, com ações do código POSI3, a segunda ação mais barata da bolsa no mês de outubro. Me conta aqui, tu tem alguma delas em carteira? Lembrando que são 5 vagas para minha consultoria gratuita de investimentos, então clica aqui, preenche o formulário e aguarda o nosso contato para a gente agendar esse momento. Vou deixar linkado ao lado um vídeo bem complementar a esse. Um grande abraço e até mais!